alguma questão sobre o assunto que a gente viu semana passada? Eu acho que eu não participei da aula da semana passada, se eu não me engano. Ah, tranquilo. Mas pelo que eu li no slide, no material de apoio que a senhora mandou, eu acho que eu não tive dúvidas. Tá. Você chegou a assistir a aula gravada? Não, eu não consegui. Beleza. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha hoje. Boa noite, Naliane. Tudo bem? Alguém chegou a resolver as questões? Eu acho que eu. Você? Mais alguém? Se não deu, tranquilo. Também a gente Eu resolve. ainda não respondi, porque tá uma confusão da escola, do cursinho, mas assim que eu puder, eu respondo. Amanhã eu já respondo já. Daí, Ah, se eu fica... ficar com uma dúvida, eu entro em contato com você, tá bom? Tá bom, fica tranquilo. A gente vai resolver hoje, mas é uma correria mesmo. Eu não lembro se eu respondi, vocês conseguem ver daí pelo Classroom? Eu acho que era para enviar para fazer só nessa aula. Tinha uma observação lá que era só para essa aula, não tinha como enviar lá. Agora que eu vi aqui a atividade que eu fiz. Isso mesmo, é só para a gente ter uma discussão, para a gente ver quais as dificuldades, se tiveram alguma dificuldade, mas não era para enviar, não. Mas então, eu vou começar com uma leve revisão, então, sobre o que a gente viu semana passada. Na verdade, eu queria que fosse mais uma conversa, então, alguém poderia me falar de uma forma sintetizada o que entendeu da semana passada? Da aula sobre Sócrates, o que ele foi importante? Posso, Pode falar. posso ler o que eu entendi de ironia e maiêutica? Claro, pode sim. Eu falei certo o segundo nome? Uhum. Eu coloquei que ironia, ele tentava ironizar com que a pessoa com quem ele estava falando por meio de perguntas, mostrando que a opinião da pessoa estava errada e fazendo a pessoa se contradizer, para ela reconhecer realmente que ela estava errada. Tá. E maiêutica seria o momento em que ela alcançava o conhecimento por meio das perguntas feitas, que, tipo, entendia que não era aquilo, alguma coisa do tipo. Tudo bem, legal, obrigada. Então, a ironia para Sócrates, ele era mais de uma forma não da ironia como a gente tem hoje, né? Então, eu dei o exemplo da semana passada, por exemplo. A gente está num período de frio, eu tô com blusa, e alguém vem e pergunta para mim se eu tô com frio. Aí eu respondo: frio? Imagina, que isso? Tô morrendo de calor. Isso é a ironia que a gente entende hoje, né? Mas para Sócrates, a ironia, ela era de uma forma diferente. Então, a ironia para ele era mais ou menos se fazer de desentendido para fazer com que a outra pessoa explicasse o pensamento que ela tinha, né? Então, para ela se questionar quando ela falasse, tipo, sobre algum pensamento que ela tinha, para que ela se ouvisse e se questionasse a partir disso. Para ele não existia muito certo e errado, tá? Ele queria, na verdade, que a pessoa encontrasse a verdade dentro de si. Então, não que era imposta, por exemplo, pela sociedade, mas sim que ela buscasse, refletisse e encontrasse dentro de si a verdade que ela tinha, então a virtude dela, tá? E a maiêutica era mais a coisa de trazer a luz. Então, ele fez até uma referência, a mãe dele que era parteira, né? Então, a mãe dele, por ser parteira, ela não gerava o filho, mas ela ajudava, né, tirar o filho do ventre. E ele ajudava, então, a tirar a verdade que já existia dentro da pessoa. Tudo bem? Então, nessa questão seria isso. Eu acho que na parte do conhece-te a ti mesmo é como se ele quisesse que cada pessoa encontrasse a sua verdade, nenhuma verdade absoluta e tal, essas coisas. Exatamente, isso mesmo. Eu vou abrir aqui o questionário e a gente vai a partir disso. Mais alguma coisa que vocês lembram sobre Sócrates? Como que ele fazia o questionamento dele? Como que ele agia? Ele dava aula, ele cobrava? Como que era?
Ele conversava, né, com as pessoas em praças públicas, tentava muitos na época vendiam o conhecimento e ele tentava trazer da forma mais leve que podia. Exatamente. Aqui, então, eu vou abrir as questões e a gente vai tirando as dúvidas a partir disso e a gente vai fazendo uma revisão junto com as questões. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão com um questionário aberto? Não, eu não consigo porque eu tô pelo celular. Tá. Deixa eu ver aqui no chat se alguém tá. Eu não tô também, porque se eu sair daqui, daí trava tudo, por causa da internet. Se Tá bom, precisar, então. eu abro aqui. Vai precisar ler alguma coisa? Não, poderia ser, mas eu vou compartilhar a tela, aí vocês só não estão enxergando, tá? Ok. Tá aparecendo. Tá. Então, beleza. Eu vou pedir para alguém ler para mim. Alguém pode ler? Quer que eu leia? Pode ser. A questão 1. Isso. Há um tempo, belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Justas e virtuosas. O que as conhecem, nada pode preferir-lhes. O que não as conhece, não somente não podem praticá-las, como se os tentam, só cometem erros. Assim praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não o são, só podem descambar em faltas. E se nada se faz justo, belo e bom, não se pela virtude, claro que é na sabedoria se resumem a justiça e todas as mais belas, as mais virtudes. Gente, que difícil. Difícil. Até pra mim, que tô acostumada, eu achei difícil. Aí a questão, né, então, ela vem e pergunta: ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática, narrada por Xenofonte, o texto indica uma vida virtuosa está associada a. Então, aqui na questão A, a aceitação do sofrimento como gênese da felicidade suprema. O que vocês acham dessa questão? Sim, não. Passa para outra. Acho melhor passar para outra. Ficou Beleza. Então, a B, moderação dos prazeres com vista à serenidade da alma. E aí? Marcariam essa? Não? Vamos passar para outra, então. C, a contemplação da physis como fonte de conhecimento. E aí, vocês acham que faz sentido essa aqui para a questão? Acho que não, então vamos para D. Satisfação dos desejos com o objetivo de evitar a melancolia. Gente, essas daqui, por exemplo, essa satisfação dos desejos com o objetivo de evitar a melancolia, a gente podia descartar, né? Algumas a gente já pode descartar, porque Sócrates, ele não fala sobre essas coisas, tá? E no texto ele tá falando sobre a virtude, então algumas dessas não fazem sentido, tá? E aí, a percussão da verdade como forma de agir corretamente. Então é essa. E vocês conseguem entender o porquê é essa? Eu quero puxar para vocês porque eu quero ver do que vocês entenderam, tá? Da aula passada. Alguém poderia me explicar o porquê seria E? Dá para subir um pouquinho, porque eu já não me lembro mais do início da questão. Tá, aqui. Dá para enxergar? Não, mais um pouquinho. Ah, tá. Do texto.
O texto ele é importante, mas eu acho que o que mata assim, a questão é essa parte, ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática narrada por Xenofonte. Lembra que ele tinha uma moral muito forte. Inclusive, quando ele foi preso e ele foi condenado à morte, ele aceita essa condenação. Ele fica, então, preso por um mês. Alguns dos discípulos, né, dele, eles chegam até fazer um tipo de fuga para ele, mas ele não aceita, porque ele acredita nesse caráter, nessa virtude que as pessoas deveriam ter. Então, ele aceita essa pena de morte, porque ele acha que a verdade, essa forma correta, é o que falta nas pessoas, tá? Então, essa seria a forma ideal de agir. Então, por isso que é a B, a percussão da verdade como uma forma de agir corretamente. Então, essa parte ali da condenação e da morte dele, quando se lembrasse dessa questão, dessa moral que ele tinha, né, muito forte, conseguiria ajudar na questão. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Então, vamos para 2. Alguma outra pessoa poderia ler a 2? Posso ler? Pode ler? Calma aí, vou levantar então. Dá dando para enxergar certinho aí pelo computador ou quer que aumenta? Não, tá bom assim. Tá bom? Uhum. Vou ler então. Tá. 2. Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: Tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso. É sua missão, e ele não abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. Isso, obrigada. Então, a questão é: o fragmento evoca o seguinte princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação. Vamos começar do final. Então, esse princípio moral da filosofia, ele está em desprezar a virtude alheia? Vocês acham que sim? Com certeza não. Exatamente, com certeza não. Debater visando a aporia. Essa aporia, ela é uma palavra um pouco difícil, mas a aporia, ela é mais ou menos a incerteza, a falta de realidade, tá? Então, seria debater visando as incertezas sobre o objetivo da filosofia, onde pode se chegar. Vocês acham que pode ser essa? Ah, eu acho que pode ser. Eu também ficaria em dúvida, então vamos guardar ela no coração. Sofismar com a verdade, outra palavrinha difícil. Então, sofismar é meio que encobrir com argumentos falsos até que uma pessoa ela acredite que esses argumentos falsos sejam verdade, sabe? Então, ela argumenta tão bem sobre aquilo que ela vai tirar uma conclusão que é falsa. Então, vamos usar de exemplo, por exemplo, as pessoas, alguém que defende a cloroquina. Apesar de já terem estudos falando que não existe eficiência, a pessoa argumenta tão bem de forma que as outras pessoas acreditam nisso que essa pessoa falou, né? Apesar de ser uma constatação falsa, as pessoas acreditam, porque ela debate, ela argumenta tão bem que acaba acreditando numa coisa falsa. Vocês acham que pode ser essa? Acho que dá pra descartar. Essa dá pra descartar. Exatamente. Ironizar o seu oponente. E aí? Ai, gente, desculpa, aqui atrás passa o trem e fica um barulhão. Acho que Eu- descarta também. Eu descarto essa. Ironizar o seu oponente. Por que vocês descartariam essa? O que me faz não seria ironizar, seria colocar a pessoa pra pensar mesmo. Uhum. Não diminuir. Então, vamos para A. Examinar a própria vida. E aí?
ficaria em dúvida nessa também. Exatamente. Então, vamos voltar aqui para a questão, né? Aqui é onde ele lê. E aqui, então, é precisamente ele que interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? Então, aqui seria uma boa parte para a gente conseguir responder a questão, tá? Então, essa parte aqui é a história. E aqui ele fala, então, o seguinte princípio da filosofia socrática. Então, seria A, né? Examinar a própria vida. Então, buscar dentro de si. Lembra que ele era uma pessoa que meditava bastante. Ele procurava dentro de si, então, a própria verdade, e ele reconhecia até em si a própria ignorância. Então, a questão correta é a A, beleza? A3, alguém poderia ler? Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem, porque receiam que essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Boa, obrigada. Então, a questão aqui, o texto evidencia características de modos de vida socrático, que se baseava na... Então, A, contemplação da tradição mítica. Vocês acham que é essa? Não. O que é a tradição mítica? Então, a tradição mítica seria acreditar em deuses, por exemplo, essa coisa de miticismo, né? De acreditar em coisas que não estão... Ai, meu Deus, como posso falar? Não estão nesse meio físico. Então, é contemplar deuses, o sol, a chuva, por exemplo. Você acha que seria essa? Acho que não. Beleza. Então, Eu vamos também para... Desculpa. Eu disse que também descartaria essa daí. Boa. Então, a B, sustentação do método dialético. E aí? Vocês lembram que é o método dialético? Não, eu Não. também ia falar, não sei o que é método dialético. Tá. Então, ó, na aula passada a gente viu que o Sócrates, ele usava do dialeto, né? Então, essa conversação, como fala aqui no começo do texto, para passar, não para passar os seus conhecimentos, mas para questionar, né? Os conhecimentos. Então, ele conversava, ele parava nas praças e ele conversava com guerreiros, ele conversava com filósofos, ele conversava com jovens. Então, assim, ele achava que ele poderia alcançar o objetivo dele, que era fazer com que as pessoas questionassem as próprias verdades, as próprias virtudes, até. Acho que essa sim. Tá bom, essa daí eu deixo. Beleza, então vamos guardar no coração essa daí e vamos para a próxima. Relativização do saber verdadeiro. E aí? Acho Essa que é talvez. dúvida Não sei. também. Vou ver, então vamos guardar no coração e vamos para a próxima. Valorização da argumentação retórica. E aí? Essa dá para explicar um pouquinho? Tá. Então, a argumentação, valorização da argumentação retórica. Quando eu faço uma pergunta para vocês, por exemplo, eu espero uma retórica, eu espero que vocês retornem para mim uma questão ou uma resposta. Então, essa coisa de não ser unilateral. Eu preciso dessa retórica. Não sei se deu para entender. Eu acho que pode ser essa, então. Talvez. Tá, então vamos deixar. E a investigação dos fundamentos da natureza. E aí?
que acha dessa? Acho que essa daí não. Não? Isso. Então, ó, Concordo. lembra que o Sócrates, então, ele foi muito importante porque a partir dele vai começar um novo método de filosofia, né? Então, existe o pré-socrático e a filosofia socrática. Os pré-socráticos, então, eles tinham uma questão, a filosofia deles, a grande questão era estudar coisas da natureza, então, como átomos, gravidade, então, muito ligado às coisas da física, da química e da biologia, que hoje a gente reconhece como cientistas, tá? Então, ele, a partir dele, ele começa a trabalhar o ser humano. Então, fazer esses questionamentos sobre organização social, como o próprio ser pensa, como ele se questiona. Então, aí não seria. Como ficamos em dúvidas entre três, vamos voltar aqui no texto e na pergunta. Então, o texto evidencia características do modo de vida socrático que se baseava na. Então, vamos ler o texto de novo. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre a si mesmo, a imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como os Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os levava a se censurarem. E, sobretudo, a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir a sua orientação. Como a gente consegue responder essa questão? Então, quando estiver ali no Enem, então, as que não forem a gente risca, porque aí vai aumentar a probabilidade da gente conseguir uma certa. Então, vamos voltar na questão. Aqui, uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. Então, aqui ele está falando que ele conversa com as pessoas, e nessa conversa ele leva as pessoas a se questionarem e a refletir sobre si mesmo, e até questionarem as suas próprias, os seus próprios pensamentos, né? Então, alguns não vão ser capazes, né? Então, eles vão fugir dessa influência que ele faz, né? De se questionarem, e o que leva a sustentarem. Bom, então, o que vai ajudar a responder é essa parte do início. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. Então, seria a B, né? Que é esse método dialético de conversar, de parar nas praças, em locais, e conversar com as pessoas e levar essas pessoas a se questionarem. Então, a resposta correta é a B, sustentação do método dialético. Deu para entender o porquê? Sim. Beleza? Então, vamos... Eu sim, mas é uma sacanagem o enunciado daquele tamanho só pra confundir. Nossa, assim, mas o Enem é muito disso. Aí pensa, por isso que tem que... Ó, uma dica quando vocês forem fazer o Enem. E não só de filosofia, mas como todas as áreas. Tenta riscar mesmo e sublinhar as partes que vocês acham que pode ser importante, tá? Para a questão. Aí não precisa ficar lendo, porque tem coisa que não faz sentido. A partir daqui, ó, mais ou menos, já não vai ajudar muito para a questão. Então, seria mais essa parte do início. E então, vamos para a última de assinalar. A 4, alguém pode ler? A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levar a sério? Não dá para ver o final da coisa. Aonde? E levar a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Isso, obrigada. Então, aqui, ó, essa parte, ela não vai ser muito dos socráticos, mas do Sócrates, mas ele vai estar incluso.
Então, aqui também é uma boa para a gente poder resolver. Então, aqui, ó, Nietzsche, os pré-socráticos. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Então, A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Será que é essa? Talvez. Vocês assistiram a aula sobre pré-socrático? Sim. Eu assisti todas que eu me lembro. Eu acho que descartaria A. Beleza. Então, vamos trazer a recordação da outra aula, dos pré-socráticos. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Será que é? Eles queriam de forma racional, não de metáforas. Tem um dog aí, Sofia, não escutei o que você falou. Tem muitos. Eles queriam explicar de uma forma racional, procurando na natureza, né, e não de metáforas. Boa. C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Eu deixaria Essa eu acho. Então, vamos guardar no coração. A. A ambição de expor, de maneira metódica, a diferença entre as coisas. Será que é essa? Eu descartaria. Eu acho que não é essa, não. Beleza, então vamos para a última. A tentativa de justificar a partir dos elementos empíricos o que existe no real. E aí, será que é essa? Eu acho que é a C. Essa é um spoiler da próxima aula, mas vocês estão certos, então é a C. Essa necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Então, aqui, a 5, deixa eu voltar para ver o rostinho de quem que respondeu já. Foi a Camila? Desculpa, não lembro quem que respondeu já. Essa 5, bem no comecinho. Foi eu, Foi eu quem? Eu não consegui ver? Camila. Beleza. Então, vamos para a 6. Qual foi a importância de Sócrates para a filosofia? Alguém pode me responder isso aqui? Eu coloquei que ele deu início a um novo meio de pensar, que antes eles pensavam mais pela natureza. E a partir de Sócrates começou a pensar mais no homem em si. Perfeito, é isso mesmo. Gente, o que eu tinha preparado era isso. Surgiu mais alguma dúvida? Pode falar. Então, no caso, foi a metodologia dele, né? Isso, calma aí, deixa eu parar de apresentar aqui. Foi essa, não a metodologia, mas essa forma de começar a pensar fora do que os antigos filósofos estavam pensando, né? Então, os antigos estavam focados na natureza, né, das coisas físicas, químicas e biológicas, então estavam nesse período de questionamento sobre como as coisas funcionavam, né, como o universo funcionava, como a natureza funcionava. E aí o Sócrates, ele para e começa a pensar como o ser humano funciona, como ele pensa, como ele se questiona, se ele aceita tudo o que está sendo passado para ele. Então, por isso que ele foi muito importante, né? Ele traz para o homem agora e deixa a natureza um pouco de fora com a filosofia. Certinho? A Ângela, tudo bem? Boa noite. Você chegou, deu para entender? Ficou perdida? Qualquer coisa a gente volta. Acho que tudo certo. Mas O meu professor de filosofia, ele era apaixonado pelo Sócrates. Tudo era Sócrates. ai, gente, mas Sócrates, eu acho que ele é muito importante, né? Lembra que eu falei que ele tinha quase uma coisa de Messias, né? Quase que podendo se comparar com as atitudes de Jesus, né? Porque ele acreditava, ele seguia muito fielmente as ordens, as leis, e ele não era aquela pessoa que apontava o dedo e falava, não, você tem que pensar assim, não, ele
tinha esse questionamento, tinha essa conversa, então ele foi realmente uma pessoa muito especial para a filosofia e eu acho que para a humanidade também, né? Até hoje a gente estuda ele, né? Por esses pensamentos tão únicos. E ele deixou alguns discípulos, como Platão e até Aristóteles, que a gente vai ver, na próxima aula a gente vai ver Platão, e como que Sócrates, então, influenciou ele de uma forma muito grande, né? Com os pensamentos, com a filosofia. Então, Ele foi tão importante que quando a gente escuta filosofia, a primeira coisa que vem é Sócrates na cabeça. já vem aquelas palavras, né? Só sei que nada sei, que Só são... sei que nada sei. Exatamente. Mais alguma coisa, meninas? Olha só, uma turma Girl Power. Alguma dúvida? Algum comentário? Eu não fiquei com dúvida em nada, porque você explica super bem as suas aulas. Então você Ai, explicou super bem novamente. Então eu não fiquei com dúvida em nada. obrigada. Eu concordo também. Ai, gente, obrigada. Eu fico muito feliz com isso. Então, acho que é isso. A gente pode finalizar a aula de hoje. Caso surgir mais alguma dúvida sobre isso, eu disponibilizei o meu WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem. E é isso, gente.